Olá, que alegria poder estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, às redes sociais, Instagram, Facebook, que também nos assiste. Eu estou muito honrada em poder estar aqui falando sobre o que eu mais gosto, que é chá, que é uma delícia, uma das bebidas que vem aumentando o seu consumo diariamente, a segunda bebida mais consumida no mundo. Nós temos estudos comprovando isso, depois da água. E o brasileiro agora está começando a aprender, né? Querer saber, querer conhecer sobre essa bebida maravilhosa, seus benefícios, seus aromas, sabores, o que nos encanta cada vez mais. As diferentes culturas, né? Os diferentes sabores do mundo, que a gente, mesmo degustando a mesma planta, cada ano ela está diferente, assim como o vinho. Então é uma bebida maravilhosa, cheia de inspirações. E nós vamos começar a nossa primeira aula, a nossa primeira dica, falando sobre o chá. O que é chá? Né? O que realmente pode ser chamado de chá? O que é uma tisana? As infusões? Vamos entender tudo isso? Vamos iniciar então falando sobre essa bebida maravilhosa consumida no mundo todo, que é o chá. O que é chá? Né? O chá é a bebida derivada da planta Camellia sinense. Então, somente a planta Camellia sinense que pode ser chamada de chá. Ele tem várias famílias, né? No total 6 famílias que nós vamos entender e conversar durante todos os nossos bate-papos aqui. O chá branco, o chá preto, o amarelo, né? Os chás escuros. Então nós vamos decorrer aí por todos eles. Então somente essa planta que pode ser chamada de chá. Isso se deve à etimologia da palavra. Não é nenhum preciosismo, nada disso. Nós vamos explicar aqui também o porquê da palavra chá somente para a planta Camellia sinense e não para as outras ervas. E diz os primeiros relatos, diz a lenda, né, que é uma lenda, a gente não sabe, que um imperador chinês chamado Shenon, que também era um botânico, ele passeava em seu território com sua água fervida, porque antigamente se fervia a água para poder tomar, para poder degustar, porque não tinha água mineral nem filtrada. Então ele, andando com a sua água quente ali, adormeceu ao pé de uma árvore e ao acordar ele viu que tinha folhas na sua xícara, folhas da Camellia sinense. Degustou aquilo e se apaixonou pelo cheiro, pelo aroma e começou a estudar sobre aquela planta. Então daí se inicia os estudos, né, que hoje a gente tem muitos estudos da Camellia sinense, principalmente com relação ao bem-estar e à concentração. E continuando aí na história, iniciando a era das navegações, os portugueses começaram a viajar para o Oriente e quando eles chegaram na China, no porto de Macau, eles conheceram a planta Camellia sinense. E lá, a pronúncia, no porto de Macau, se falava cantonês. E a planta Camellia sinense se pronunciava chá. Já os holandeses, os espanhóis e os ingleses, eles chegaram no porto de Xiamen, Amoy-Xiamen. E lá no porto de Amoy-Xiamen se falava um tipo de mandarim. E a pronúncia da planta Camellia sinense era tu. E eles não entendiam direito essa pronúncia. E começaram a falar te ou ti. Então, nos países hispânicos e anglo-saxões, se falava te ou ti. E nos países portugueses, a pronúncia era chá. Então, quando eles chegaram nesses portos, eles não encontraram ali hortelã, camomila, alecrim, nada disso. Eles encontraram o quê? Camellia sinense. Então, a palavra vem devido à etimologia. O chá somente é chamado
pelas plantas, para as plantas Camellia sinensis. Isso em todo o mundo. Então, quando você for viajar fora do país, fora do Brasil, você vai ver lá tea e tisanas, né? Então, vai ter lá a pronúncia de chá e as tisanas, a mesma coisa, o T, né? O T e as tisanas, as infusões. Então, essa diferença é bem clara em todo mundo. No Brasil, tornou-se uma única coisa. Tudo é chamado de chá, independente se for de Camellia sinensis, independente se for hortelã, camomila, a pronúncia todo mundo fala chá. Mas a gente que está estudando mais profundamente, agora nós vamos diferenciar o chá de uma infusão, de uma tisana. E quando a gente começa a degustar, começa a conhecer um pouco mais desse mundo maravilhoso da Camellia sinensis, a gente começa a fazer o quê? Comprar. Então a gente compra produtos importados, quando vai numa viagem, vê um chá diferente, e aí a gente se depara com uma diferenciação nos rótulos. Por quê? Porque a Camellia sinensis, ela existe 3 tipos. Camellia sinensis, que é típica da China, que você só vai encontrar realmente em plantações chinesas. Fora da China, com certeza vai ser a Camellia sinensis assâmica. Então você já sabe, viu lá, assâmica, que é fora da China. Então são outros países que são produtores. E tem também a Camellia sinensis cambodiana, que ela é utilizada somente para melhoramentos genéticos. Então você vai diferenciar tudo isso no rótulo da sua embalagem quando você comprar.